Olá, essa é a nossa 10ª aula. Passou rapidinho, né? Passou rapidinho. 10ª aula. Bom, nessa 10ª aula a gente vai estudar os filósofos do século XX, ou seja, filósofos que tiveram ali a sua expressão mais significativa no século XX. Nós veremos 3 filósofos desse período, que é o Foucault, o Habermas e o Rawls. Desses 3, o único que está vivo é o Habermas. Foucault e o Rawls, talvez seria possível, né? Seria humanamente possível eles estarem vivos hoje, mas por conta do acaso, enfim, eles não estão mais entre nós, né? Digamos assim. O Habermas já está bem velhinho, mas ainda é um filósofo que de vira e mexe escreve aí para jornais, enfim. Vamos começar aqui a analisar a filosofia do Foucault. O Foucault, ele fala sobre 3 campos de conhecimento sobre a sociedade. Podemos afirmar também 3 áreas que estão presentes na sociedade. A primeira área ali é o conceito de sociedade disciplinar. O Foucault ele faz uma análise bem profunda sobre algumas instituições sociais, como, por exemplo, a instituição psiquiátrica, a Casa dos Loucos, né, que existia ali no século XIX, e também o Foucault faz um forte estudo sobre as penitenciárias, sobre os presídios. E o Foucault percebe que essas instituições possuem uma estrutura operacional que favorece a disciplina dos corpos ou a docificação dos corpos. Docificar um corpo é você controlar esse corpo, né? Mas não é docificar no sentido de eu fiquei doce igual um camaro amarelo, não. Não é nesse sentido que você se tornou um docinho. Não é isso não, cara. Docificação dos corpos é você controlar, conter um corpo. Sabe aquele cara que é contido, contidão? Tá lá na balada e o cara tá assim, ó, paradão? Então, isso é estar docificado. O corpo está contido, disciplinado, doutrinado. Então Foucault fala que essas instituições sociais, as casas psiquiátricas e os presídios, eles são especialistas em docificar o corpo, porque eles criam mecanismos eficientes para essa finalidade de docificação dos corpos, de controle disciplinar desses corpos. Sendo assim, o Foucault ele fala o seguinte: essas instituições, elas foram de alguma maneira replicadas na sociedade, ou pelo menos o sistema operacional dessas instituições foi utilizado nas sociedades. Ou seja, as sociedades modernas, elas de alguma maneira propagam esse estilo de ser dessas instituições sociais. Sendo assim, as instituições sociais modernas, elas têm essa característica de doutrinar e disciplinar os corpos. Então a escola, por exemplo, a escola é uma forma de instituição que, de alguma maneira, também tenta disciplinar os indivíduos que estão contidos nela. A escola ela tenta docificar o corpo, ou seja, é um lado da sociedade que está ali tentando docificar o corpo daquelas crianças. Aquele menino que é muito arteiro, que é muito bagunceiro, que não segue os padrões da escola, esse camarada, de alguma maneira, a instituição escolar ela cria mecanismo para poder docificar esse corpo. E a sociedade, segundo Foucault, ela funciona assim. Ou seja, toda a sociedade foi contaminada, entre aspas, por esse modo operacional das instituições psiquiátricas. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é que essa estrutura de controle, essa estrutura disciplinar, de acordo com a filosofia do Foucault, não se restringe às instituições psiquiátricas e às penitenciárias. Essa forma de estrutura disciplinar, ela também se mantém na sociedade como um todo. No restante da sociedade também é disciplinar, né? Então, a sociedade, de alguma maneira, ela tenta ali disciplinar os indivíduos dentro dos padrões e das normas vigentes de acordo com a estrutura do poder que se mantém naquela sociedade. Outro conceito importante de Foucault é o conceito de microfísica do poder. O que significa isso? O Foucault, com esse conceito, ele está querendo dizer que o poder ele não está centralizado ou localizado em uma posição específica. O poder, na verdade, ele está diluído nas micro-relações sociais. O que isso significa? Por exemplo, a gente pode achar que o poder está no Estado somente. Está lá, o poder, o Estado é detentor do poder e nós somos passivos. Estamos aqui sendo controlados ou governados por esse Estado. Ponto. O Foucault fala, não, cara, não é assim que funciona, não.
O poder não está localizado apenas em um lugar. O poder ele está diluído nas micro-relações. Ou seja, na relação professor-aluno, o poder está lá. O professor ele tem certos artifícios que mantêm o poder dele sobre o aluno. É a nota, é a avaliação, é a autoridade dele de professor, então o poder está lá também. E não só na relação professor-aluno. Na relação entre namorados, também existe relação de poder. Sempre tem uma parte que tem mais poder do que a outra. Isso é normal. Então, o poder está ali, nas micro-relações, nas famílias, no grupo de amigos, certo? Então, o poder não é algo que fica localizado em um lugar, mas sim ele é diluído nas micro-relações. E o poder é dinâmico também. Ele vai se organizando e tomando diferentes formas dentro de cada campo das relações sociais. E um detalhe super importante também é que o Foucault ele fala que as sociedades modernas, elas, de alguma maneira, foram abandonando uma tentativa de dominar as pessoas através do poder, tentativas que utilizassem o uso da força. Porque se a gente pegar as sociedades mais antigas, o uso da força ele era constante nas relações de poder. Então você tinha lá o cara que era forcado em praça pública, você tinha um cara que era punido com não sei quantas chibatadas. As sociedades modernas elas foram criando outros artifícios para poder manter as relações de poder, só que sem o uso da força, sem o uso da violência. A violência ela se tornou cada vez mais branda, a punição ela se tornou cada vez mais branda. E agora a gente utiliza outros artifícios para a manutenção do poder. E um dos artifícios que a gente pode utilizar para fazer a manutenção do poder é a sensação de vigilância. E aí quando a gente fala de sensação de vigilância ou controle pela vigilância, a gente entra nesse conceito aqui de Foucault, o panótipo. Panótipo é uma expressão que surge com o filósofo Jeremy Bentham ali na Inglaterra. O Bentham, além de filósofo, ele era funcionário do Estado e ele atuou significativamente na área de segurança pública. E o Bentham ele idealizou, então, um presídio perfeito, um presídio extremamente prático. Esse presídio, ele tinha a seguinte estrutura. É como se ele fosse uma rosca, imagina, um presídio em formato de rosca. E, obviamente, você vai ter um vão ali no meio. As celas, elas ficariam nas paredes, né, dessa rosquinha, né, virada ali para o pátio, que seria ali o vão que se forma nessa rosquinha, e no centro do pátio você tem uma torre de vigilância. O mais importante disso é a sensação que o preso tem de estar sempre sendo vigiado. O mais importante é o preso perceber a presença da torre de vigilância, porque ele vai ter medo de fazer qualquer coisa. Ou seja, é muito mais fácil você controlar indivíduos que estão tendo a sensação de vigilância. Se você faz o cara perder a sensação de vigilância, é muito mais difícil você controlar ele. Então essa sensação de estar sendo vigiado é também uma forma de você impor poder às pessoas, né? Você demonstrar poder às pessoas, você controlar os corpos e você disciplinar os corpos. Então, esse conceito de panótipo, ele é utilizado no seu sentido psicológico. Então, só um detalhe muito importante, você não pode falar que Foucault defendeu a estrutura do panótipo. Não, cara, esse conceito é de Jeremy Bentham. O Foucault ele pega emprestado a palavrinha panótipo para se referir a esse efeito psicológico de controlar as pessoas através da sensação de vigilância. É muito diferente, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Isso é bem importante. Outro filósofo do século XX importante é o filósofo Habermas, Jürgen Habermas, é o nome dele, um alemão, filósofo alemão. O Foucault era francês e o Habermas alemão. O Habermas ele vai ter uma obra que ele vai tentar estabelecer uma ética fundamentada no discurso. Então o Habermas, além de falar sobre filosofia política, ele também fala sobre ética filosófica. E ele propõe essa ética que ele chama de ética do discurso. Essa ética ela se fundamenta na seguinte lógica. O Habermas ele fala que os seres humanos eles são dotados de uma razão especial. Essa razão especial que está ali nos seres humanos é a razão que ele chama de razão comunicativa. O Habermas ele está querendo dizer com isso o seguinte, que nós possuímos a capacidade de dialogar com outros indivíduos e nesse diálogo a gente consegue estabelecer um consenso, ou seja, a gente consegue demonstrar cada um a sua posição e depois de cada um demonstrar a sua posição, a gente é capaz de verificar o que está certo ou errado no discurso de cada um e em seguida juntar ali as duas ideias
numa ideia comum que a gente chama de consenso. Então Habermas ele fala que nós temos essa capacidade de estabelecer consensos entre os indivíduos. Então essa capacidade o Habermas chama de razão comunicativa. E aí quando você entra no debate político, você automaticamente percebe que é perfeitamente possível que uma sociedade onde indivíduos pensam de forma diferente, onde indivíduos têm estilos de vida diferentes, possam conviver no mesmo local, numa mesma sociedade. Por quê? Como todos são seres humanos, todo mundo pode deixar a sua vida privada de lado e participar do debate público a fim de encontrar um consenso, tá? Então, toda vez que você vê uma questão de Habermas, certamente você vai se deparar com uma exigência de um conhecimento, de um conteúdo desse tipo. Que o Habermas ele defende ali uma razão comunicativa que vai estabelecer um consenso entre indivíduos. Inclusive, a expressão dialética vira e mexe aparece aqui nesse contexto do Habermas, porque a gente já viu lá atrás que dialética significa contraposição de ideias. Então, se eu estou falando de consenso, eu estou falando que existe ali duas ideias opostas, ou seja, contraposição de ideias, que possibilitam um consenso através da razão comunicativa. Bom, e para finalizar, a gente vai estudar aqui a filosofia do filósofo John Rawls, que é um filósofo norte-americano. Rawls, no início da sua obra, Uma Teoria da Justiça, ele vai dizer que é importante qualquer sociedade democrática tentar encontrar os princípios de justiça que irão organizar essa sociedade. Esses princípios, segundo Rawls, devem ser definidos na posição original. O que seria a posição original? Seria uma condição hipotética onde os indivíduos eles estão cobertos por um véu de ignorância. Esse véu de ignorância nada mais é do que uma imposição aos indivíduos, onde eles devem esquecer ou ignorar a posição que eles ocupam na sociedade. Então, no momento de definir quais são os princípios de justiça, os indivíduos não devem pensar sobre a posição que eles ocupam. Então, se você é pobre, você deve ignorar essa sua posição na sociedade. Se você é rico, deve ignorar também a sua posição na sociedade. Se você é religioso, é a mesma coisa. Por quê? Porque se você pensa nos princípios de justiça com base na posição que você ocupa na sociedade, você vai acabar sendo injusto e não justo, porque você vai criar um princípio que vai te beneficiar somente. Ok? Então, por isso que é importante você esquecer a sua posição. E por isso que eles chamam de posição original. Porque é uma posição que vai dar início à sociedade. É uma posição que vai definir os princípios iniciais para a construção de uma sociedade democrática. Véu de ignorância está relacionado a esse esquecimento da posição que você ocupa na sociedade. Sendo assim, uma vez que você ignora a posição que você se encontra na sociedade, certamente você vai definir princípios razoáveis. Então você tem essa expressãozinha aqui, razoabilidade. O que significa ser razoável? Significa justamente você escolher princípios que não sejam absurdos. Então, por exemplo, se você é rico e afirmar que só é possível ter direito à saúde e educação quem tiver dinheiro, esse princípio não é razoável. Por quê? Só favorece a você, só favorece a sua classe, não favorece os indivíduos que não têm dinheiro. Então, por isso que o véu de ignorância ele é indispensável para a razoabilidade dos princípios de justiça. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e desse curso também. Então, até o próximo curso. Um grande abraço!